Que o Homem-Aranha de 2002 é um clássico absoluto, isso todo mundo já sabe. Tem um vídeo completo só sobre ele que fiz bem no começo do canal. Ainda é um dos meus favoritos e sempre acabo assistindo de novo de tempos em tempos. O que você talvez não saiba é que quase não tivemos esse filme, mas sim uma franquia que seria iniciada com um filme nos anos 90 que seria bem diferente. Eu sou o Dragon e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Homem-Aranha de James Cameron e o porquê de ter sido cancelado. Nos anos 80 e 90, os direitos do personagem passaram por diversos estúdios, como a Cannon Films, conhecida por filmes de ação e artes marciais de baixo orçamento, como Braddock, o Super Comando de 1984 com Chuck Norris, ou então a Carolco Pictures, conhecida pelos filmes do Rambo, grandes sucessos dos anos 80, estrelados por Sylvester Stallone. Nesse último, James Cameron entra na história, com uma ideia própria do que fazer com o personagem. O diretor, conhecido por filmes como O Exterminador do Futuro e Alien, traria um personagem mais sombrio, focado nos conflitos internos do adolescente que acabou de ganhar superpoderes. Antes da história, vamos ver alguns atores que foram considerados para papéis de destaque, começando com Leonardo DiCaprio, que seria Peter Parker / Homem-Aranha. Michael Biehn, que seria o Homem-Areia, ou Boyd, como seria chamado no filme. Lance Henriksen, que seria o Electro, completando o herói e os vilões do filme. Também há citações de Arnold Schwarzenegger como Dr. Octopus, mas quase não achei nada sobre isso. Completando o elenco de apoio, que é mais baseado em rumores do que qualquer outra coisa, já que encontrei informações conflitantes, poderíamos ter Maggie Smith como a Tia May, Nick Cox como Mary Jane e até R. Lee Ermey como J. Jonah Jameson. Sobre o filme em si, não vou contar tudo em detalhes, para o vídeo não ficar maçante. Em vez disso, vou focar em alguns pontos que julgo mais interessantes. A história começaria apresentando Peter Parker como um adolescente comum, socialmente deslocado e que normalmente era humilhado na escola. Cameron faz questão de deixar claro que esse Peter é mais do que só tímido. Ele é frustrado, inseguro e tem raiva de nunca ser respeitado. Os poderes são recebidos da mesma forma, com Peter sendo picado por uma aranha geneticamente modificada. Mas aqui, o roteiro descreve uma mudança física intensa, dando a entender que os poderes são quase uma maldição. E diferente do original, as teias seriam orgânicas. Outro ponto importante é que Peter não começa usando seus poderes para heroísmo, mas sim para se vingar de quem o humilhou e para tomar o controle de sua própria vida, o que só chega a mudar quando ele enfrenta os vilões, que, falando neles, teriam os dois nesse filme. Provavelmente mais pro meio da história, tanto o Electro quanto o Homem-Areia percebem o potencial de Peter e tentam atraí-lo para o lado deles, o que formaria algo como uma aliança de super-humanos. Esse momento é bastante importante, já que coloca Peter diante da tentação de abandonar sua moral e apenas se beneficiar, sendo aí que Parker começa a amadurecer e a seguir o caminho do herói, e você deveria seguir o mesmo caminho, deixando um gostei no vídeo, se inscrevendo no canal pra gente chegar na meta de 1000 e monetizar, deixa outro comentário, tem também várias redes sociais aí pra você seguir, se você quiser, ajuda a gente. O clímax do filme aconteceria em um dos cenários mais simbólicos possíveis, o topo das Torres Gêmeas em Nova York. O diretor planejava uma batalha visualmente grandiosa, onde o Homem-Aranha enfrentaria os vilões, e o roteiro incluía até a morte deles. Durante essa batalha, Peter finalmente assume o papel de herói, entendendo que suas escolhas impactam diretamente a vida das pessoas ao seu redor, e a vitória tem um custo emocional alto, reforçando o tom mais adulto do filme. Há também bastante controvérsia no personagem do Homem-Aranha, e em algumas cenas do filme é dito que Peter usaria seus poderes para observar Mary Jane, meio que um stalker, e que poderíamos até ter uma cena de sexo entre os personagens, mais à frente no filme. Voltando aos vilões, tanto o Electro quanto o Homem-Areia são retratados mais como ameaças conceituais. Eles representam corrupção e abuso de poder, mas sem o mesmo nível de empatia dos vilões mais modernos. Era algo mais frio. Já tínhamos um roteiro e um cast inicial, mas o filme não conseguiu sair do papel por causa de problemas financeiros e jurídicos envolvendo os direitos do personagem. Como disse no começo, o projeto passou pelas mãos de diferentes produtoras, e isso acabou levando a mudanças frequentes, roteiros reescritos e uma longa bagunça jurídica. Basicamente, uma empresa conseguia os direitos, tinha um prazo para fazer um filme, não conseguia, perdia os direitos e o ciclo continuava. Um exemplo é a Carolco, que adiou o filme algumas vezes por questões financeiras. No fim, o personagem voltou para a Marvel, que vendeu os direitos para a Sony no final dos anos 90, assim nascendo o filme de 2002 que tanto amamos. Uma das partes mais interessantes é ver como algumas ideias foram reaproveitadas na versão de 2002 dirigida por Sam Raimi, como o fato de as teias do Homem-Aranha serem orgânicas, ao invés dos cartuchos de teia que temos na versão do MCU, por exemplo. O fato do personagem ser mais
científico, também se manteve, onde vemos as mudanças físicas em Peter. No começo, ele usa seus poderes para benefício próprio, até entender o caminho que deveria seguir, o que, na versão que tivemos, é mostrado na cena do ringue. O vilão, mesmo tendo sido alterado para o Duende Verde, ainda se mantém como paralelo do próprio herói, mostrando o que poderia se tornar se fizesse as escolhas erradas. No fim, o Homem-Aranha de James Cameron nunca chegou aos cinemas, mas também não deixou de existir completamente. Durante mais de uma década, o personagem ficou preso em contratos, falências e projetos cancelados, mas muitas ideias sobreviveram, foram adaptadas, suavizadas e acabaram moldando o Homem-Aranha que finalmente vimos em 2002. Talvez o filme de Cameron fosse ousado demais, sombrio demais, até adulto demais, mas é bem provável que, sem essa versão, o filme que conhecemos hoje seria bem diferente. Enfim, o que achou desse filme? Acha que teria dado certo? Achou uma ideia interessante? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar ler. Eu sou o Dragon e até o próximo vídeo. Se cuidem, assistam muitos filmes e até lá, um abraço.